Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar início à nossa aula de história de hoje, tá? E com a nossa aula a gente vai aprender sobre a linha do tempo, tá? A linha do tempo histórica. A gente já viu um pouquinho sobre o que é a história, né? O estudo da história. A gente já passou também pelas fontes históricas também. E hoje a gente vai dar continuidade trabalhando com a linha do tempo histórica. Como é organizada, né, essa data, essa questão na história. Então, a nossa aula de hoje, a gente tem como objetivo compreender as noções de mudança, tá? Compreender as noções de mudança, de permanência, tá? E de níveis de temporalidade em relação ao estudo da história. E como habilidade da Base Nacional Comum Curricular, seria reconhecer a história, tá? Como resultado da ação do ser humano no tempo e no espaço, com base na identificação de mudanças e permanências ao longo do tempo. Primeiro, antes da gente se aprofundar sobre linha do tempo, a gente precisa entender o que é o tempo para a história, tá? Porque é uma palavra muito significativa quando a gente vai estudar a história. Então, o tempo, ele pode ser em forma de sucessão de momentos, né? A duração desses acontecimentos, a percepção dessas mudanças que acontecem ao longo do tempo, né? A distinção desses acontecimentos. Então, tempo é uma palavra primordial, fundamental para o estudo da história. O que é o tempo na história, né? O tempo histórico são as referências, tá, históricas utilizadas para organizar esses acontecimentos, os acontecimentos mais importantes e as grandes mudanças das sociedades e das civilizações, tá? O tempo e história são apresentados como duas noções relativamente fáceis de compreender, mas muito difíceis de explicar, tá? Essas informações são essenciais para a gente entender a história, já que ela não é apenas uma coleção de datas, de fatos, nomes, personagens e ações. Concepções de tempo. Então, as concepções de tempo, temos aqui a forma de como medimos, né, o tempo, que não é universal. Nem todas as culturas são norteadas também pelo tempo cronológico. A medida do tempo é uma construção histórica, tá? O meio como o dia terrestre é dividido em horas, minutos e segundos é convencional. Temos aqui alguns exemplos, né, de como a gente pode fazer essa medição de tempo. Tempo cronológico, tá? E o que é tempo histórico? São acontecimentos, tá, que marcam um povo, uma nação ou às vezes até a humanidade. Como exemplo que a gente pode citar é uma guerra, uma construção de uma grande obra, tá? A descoberta de uma cura de uma determinada doença. Então, isso aí a gente vai de acordo com o tempo histórico, como acontecem esses eventos, né? Agora a gente vai entender sobre o que é essa linha do tempo que eu falei lá no início da aula, né? Porque a nossa aula é sobre linha do tempo histórico. Eu primeiro passei um pouquinho para vocês entenderem essa questão de tempo, tá? Agora a gente vai partir para essa linha do tempo. A linha do tempo, né? Porque a gente utiliza, o que é e por que a gente vai utilizar ela para o estudo da história, né? Para que serve? Então, gente, essa linha do tempo, ela é uma representação visual, tá? De uma sequência cronológica de eventos de uma história, ou um processo, ou um histórico, né? De eventos que foram acontecendo. A linha do tempo também pode ser usada junto com um texto e gráficos para produzir infográficos, que podem mostrar estatísticas, eventos históricos e outras informações de uma forma prática, fácil de compreensão, né?
Então, ela tem como objetivo marcar os principais fatos e acontecimentos, mostrado em uma sequência linear, de acordo com a data dos acontecimentos. As linhas do tempo podem marcar períodos, tá? Períodos de alguns anos ou até milhões de anos, né? E ainda marcar a evolução de diversos tipos de acontecimento. A utilização dessa linha do tempo, né? As linhas do tempo, elas são normalmente utilizadas na educação para ajudar os estudantes e investigadores a compreender os eventos e estabelecer relações dos eventos com um determinado assunto. Estas normalmente mostram os períodos do tempo entre dois eventos, tá? Então, aqui, ó, linhas do tempo são particularmente úteis para estudar história, pois dão a ideia das mudanças que ocorreram nesse tempo. As guerras e os movimentos sociais são mostrados como linhas do tempo. Exemplos de linha do tempo. Nós temos aqui, ó, um exemplo. A primeira imagem mostra para vocês, né, uma linha do tempo sobre o Brasil. Aqui, como vocês podem perceber, é a linha do tempo sobre eventos e acontecimentos desde a época do descobrimento do Brasil, tá? Já nessa segunda imagem, temos aqui a linha do tempo mundial, tá? Desde a época aqui da pré-história, seguindo até os dias atuais. A gente vai estudar um pouquinho mais a fundo essa linha do tempo mundial, tá? Essa linha do tempo do Brasil, a gente vai estudar quando a gente for estudar sobre a história do Brasil, a época do descobrimento, tudo. Então, a gente vai se ater agora a essa segunda linha do tempo, que é a linha do tempo mundial, tá? Existe uma polêmica sobre essa divisão da história, tá? O que é uma polêmica? Alguns dizem determinada coisa, outros dizem outras, então não há realmente, de fato, é dessa forma, tá? Então, essas diferenças não devem ser buscadas, né, ao nível dos acontecimentos episódicos, não, que estão em permanente mudança, né? As coisas estão sempre mudando, mas em nível de estrutura mesmo, dos processos de longa duração. Nas civilizações cristãs, convencionou-se que o marco inicial para a contagem do tempo histórico é o nascimento de Cristo. Assim, elaborou-se um calendário cristão, em que o ano 1 é aquele que começa com o nascimento de Cristo. Por isso, as datas anteriores a esse nascimento levam uma abreviatura de AC, que significa antes de Cristo. Acredito eu que quando vocês estão estudando história, em algum momento nos livros, nas leituras, vocês viram que tinha datas e após a data tinha AC, que significa isso, tá? É um período antes do nascimento de Cristo, tá? Entretanto, nem todos os povos, eles adotam o calendário cristão, né? Como, por exemplo, os muçulmanos e os judeus. Eles não seguem essa cronologia, nesse tempo cronológico que a gente segue, tá? Que é do nascimento de Cristo. Entre os povos cristãos ocidentais, há essa periodização, né? Essa periodização histórica bastante utilizada. Conforme essa forma de ser trabalhada a história, a gente chama de pré-história, o período que vai desde o aparecimento do homem primitivo, lá, ó, o homem das cavernas, né, que a gente conhece dessa forma, mas também é chamado como hominídeos, até o surgimento da escrita. Então aqui, ó, vem cá comigo e observa aqui essa imagem, né, da divisão da história. Na divisão da história eu tenho aqui, ó, períodos da história, onde se divide em pré-história, tá? Que são o período paleolítico, que é aquela idade da pedra lascada. Temos o período neolítico, que é a idade da pedra polida. Temos o período que é a idade dos metais, onde começam a descobrir os metais, o ferro, o cobre, o bronze. E depois desse período, tá, que é a pré-história, vem a história, que é a história antiga, a idade média, a idade moderna e a idade contemporânea. A gente vai aprender tudo isso, mas vamos com calma. A gente vai se ater hoje mais à questão da linha do tempo, tá?
Então aqui, ó, em imagens eu trago para vocês, né, o exemplo da pré-história, né? A pré-história é onde começa o marco para o calendário do cristão, que a gente aqui, no nosso país, a gente se baseia nele para o estudo da história. E segue, né? Depois temos a Idade Antiga, a Idade Média, a Idade Moderna e a Idade Contemporânea. Então, vejam só, a pré-história, né, foi quando surgiram os primeiros seres humanos na Terra. Foi relacionado a 4.000 anos antes de Cristo. Também é nesse período que foi inventada a escrita, tá? Nesse intervalo, é possível observar intensamente as relações dos homens com a mãe natureza. Também aí surgiram as primeiras invenções, as ferramentas e outros objetos que facilitaram e permitiram a vida humana na Terra. Com isso surgiram as primeiras comunidades humanas já bastante estabelecidas. Então, gente, é isso. A pré-história é um ponto, é um tema onde a gente vai trabalhar a fundo, tá? A gente aí vai ver nas próximas aulas o estudo a fundo da pré-história, para a gente entender melhor. Como eu estou passando aqui pela linha do tempo, então eu estou trazendo, mas de forma breve, né? De forma sucinta, de forma prática e rápida. Não vou me aprofundar agora, mas assim, em outras palavras, a pré-história é o período onde a gente tinha aí os homens das cavernas, tá? O descobrimento da roda. Agora, a Idade Antiga, né? Que após a pré-história temos aí a Idade Antiga, tá? Que foi um período da história iniciado quando o ser humano desenvolveu a primeira forma de escrita. Quando a gente estava estudando fontes históricas, lembram disso? Da aula passada sobre fontes históricas, a gente viu a questão de uma fonte histórica, né? Que era a escrita, a descoberta da escrita. Então é isso, foi nesse período, na Idade Antiga, onde o povo sumério, né? Esse povo, eles começaram a escrita cuneiforme através de placas de argila, né? De barro. Começaram a escrita dessa forma. Então foi por volta de 3.500 anos antes de Cristo, tá? Esse tempo faz parte desse período, né? Da linha do tempo que a gente chama de Idade Antiga, tá? Que foi desenvolvida por historiadores modernos, que estabeleceu seu fim em 476 depois de Cristo, né? Que esse DC aí é depois de Cristo, quando o Império Romano, né, do Ocidente teve esse fim. A Idade Média começou com a queda do Império Romano do Ocidente, tá? Em 476 depois de Cristo, e se encerrou com a tomada da capital do Império Bizantino, Constantinopla, pelos turcos, tá? Otomanos em 1453. Esse período ele costuma ser dividido em dois: de alta, né? Idade Média alta e Idade Média baixa. Temos aqui a Idade Moderna, que vai entre 1456 a 1789, com o domínio das nações europeias no processo de desbravação da América e da África. Maior desenvolvimento tecnológico, o auge, né? Essa Idade Moderna é o auge das monarquias e posterior queda. Tanto foi o auge como também a queda. O período de Revolução Francesa, com diversas mudanças políticas, foi um período de transição do feudalismo para o capitalismo. Foram também fortalecimento das monarquias nacionais europeias, tá? É onde aí a gente tem esse período aí também, trazendo um pouquinho para o Brasil, é onde foi também essa descoberta do Brasil, foi dentro desse período da Idade Moderna já. Temos também essa imagem de uma obra de arte, também foi quando houve essa ascensão, esse auge, né, dos pintores, das obras, das grandes obras, né, artísticas. E a Idade Contemporânea, né, que vai de
1789 até hoje, até os dias atuais. Então, se alguém pergunta a você em que idade, em que tempo da história nós estamos na idade contemporânea, tá? Então, estamos vivendo nesse período aí de idade contemporânea, que é, no mundo ocidental, né, a gente consolidou a questão do capitalismo como um sistema econômico, tá? Houve também um desenvolvimento industrial, tá? Teve aquele processo de industrialização, as indústrias começaram... Então, foi desse período aí em diante. A gente também teve um amplo desenvolvimento tecnológico, principalmente a partir de meados do século XX, né? Aqui, ó, como vocês podem ver, essa imagem aí abaixo representa uma fábrica, né, com esse processo de industrialização, que antes as coisas eram muito manuais. Temos também esse astronauta, né, representando aí esse desenvolvimento tecnológico, onde o homem foi até a Lua, chegou à Lua. O calendário cristão. Então, aqui eu até coloquei, ó, enfatizando para vocês que é uma dica de ouro. Preste atenção para entender um pouquinho. O calendário cristão é o calendário mais usado no mundo atual. Mas ele não é o único, tá, gente? Não é o único, não. Ele é um calendário solar baseado no ano de nascimento de Cristo, tá? Por isso que é chamado de calendário cristão. Esse acontecimento marca o primeiro ano do calendário. Então, temos aqui, como vocês estão vendo aí na imagem, né? O ano 0 está no meio. E antes desse ano 0, a gente sempre usa a data assim, ó. AC. Essa abreviação aqui, AC, significa antes de Cristo. Então, todo período que vem antes, a gente sempre se destaca dessa forma. 4.000 anos AC, antes de Cristo. Após o nascimento de Cristo, vocês vão ver a datação determinada assim, com DC, que significa depois de Cristo, ou seja, após o nascimento de Cristo, foram marcados o ano 1, ano 2 e assim a gente foi seguindo, né? Outra dica de ouro também é como acontece esse processo de contagem dos séculos, tá? É preciso saber, o século corresponde aos anos que a gente estuda, os anos que nós estudamos. Então, cada século corresponde a 100 anos, tá? Então, o século 1 é a mesma coisa do ano 1 DC, né, que é após o nascimento de Cristo, e vai de 1 ano até 100 anos. Então, o período de século é isso. É de 1 a 100. A cada 100 anos a gente muda de século, tá bom? E agora, que tal a gente fazer um treino aqui para ver se vocês estão afiados no nosso assunto de hoje sobre linha do tempo, né? É um assunto bem legal, de fácil compreensão, é um assunto importante para a gente entender um pouquinho como é feito essa organização, né, da história. Então, vejam só, que tal vocês fazerem a própria linha do tempo histórica sobre a sua vida, né? Vocês agora serão autores da linha do tempo. Como assim, professor? O que é que eu vou fazer? Simplesmente você vai passar para um papel, organizadamente, desde o seu nascimento, que é o marco inicial da sua vida, é o seu nascimento, até os dias atuais, tá? Até os dias de hoje. Então, eu tenho aqui um exemplo para vocês. Nesse exemplo aqui, você vai colocar assim, ó, nasci, é o marco inicial. Então, você vai colocar, a linha do tempo, ela tem que ser na horizontal, tá? E mostrar os anos que foram acontecendo. Esses quadradinhos aqui é para colocar o ano. Por exemplo, nasci tal ano. Aí aqui, no ano seguinte, fiz um ano. O que aconteceu? É onde o bebê começa a dar os primeiros passos. Um dentinho nasce, né? Vai para a escola. Então, esses processos, esses acontecimentos, vai formar a sua linha do tempo histórica. Então, gente, é isso. Vocês vão organizar, tá? As datas em sequência. E os eventos, eles precisam estar nessa ordem que foram acontecendo as coisas. Você não pode colocar
que você já está na escola antes de ter andado. Não, tá bom? Então vejam só, deixa eu mostrar aqui só para vocês um exemplo, 2 exemplos. Ó, eu trouxe aí 2 exemplos. O primeiro exemplo é uma linha do tempo onde você pode escrever e desenhar também. Quem é bom aí de desenho, quem tem esse dom, essa habilidade para desenho, pode também usar imagens representando aquilo que você vivenciou naquele determinado ano. Então aqui, ó, nós temos o nascimento de uma criança, nós temos o primeiro dente, o primeiro passo, como eu falei para vocês, quando a criança andou. Temos também o primeiro dia da escola e hoje, aos 10 anos de idade, tá? Então vocês vão fazer aí. Temos também esse segundo exemplo como a outra forma mais criativa de se fazer uma linha do tempo. Vocês estão observando aí que nesse exemplo 2 a gente está usando um rolinho de papel higiênico, não é? Aquele rolo, quando acaba o papel higiênico, fica aquele rolo. Nesse rolo você pode fazer a sua linha do tempo. Como? Você pega um pedaço de papel ofício, recorta no tamanho do rolo, o rolo é desse tamanho mais ou menos, você vai recortar, vai colar a pontinha, como está aí um exemplo que eu estou mostrando para vocês, e vai enrolar. Então você vai desenhar e vai fazer sua linha do tempo aí. Quando você for mostrar para alguém, é só desenrolar, como está na terceira imagem. É bem criativo, né? Uma forma diferente, tá? Criativa de você fazer a sua linha do tempo. Então façam, gente, façam essa linha do tempo, seja no caderno, seja no rolinho, e mostrem a professora de vocês. Ela vai ficar muito feliz e muito orgulhosa do desenvolvimento de vocês, tá? É isso, meus amores. Espero que todos tenham gostado, tá? Da nossa aula de hoje sobre linha do tempo histórica. Desejo a vocês aí uma boa atividade, uma boa criatividade, construam e mostrem o que vocês fazem, tá? Se cuidem, tá? Usem máscara, permaneçam usando máscara, álcool em gel, bom? Obrigada pela atenção de todos e até a próxima aula. Tchau, tchau!